Olá! Você viu a novela ontem? Eu sou o Esdras e esse é mais um vídeo do seu canal sobre teledramaturgia no YouTube. Bom, gente, finalmente acabou A Dona do Pedaço, a novela de Valcir Carrasco que teve aí um grande sucesso de audiência, não é mesmo? Muitas pessoas adoraram o último capítulo da novela, assim como a novela inteira, mas, como já é de conhecimento público, eu não curto as novelas do Valcir Carrasco no horário das 9, então não estou aqui para falar bem ou mal de A Dona do Pedaço, nem para fazer um balanço da história dele, que acabou de acabar. Mas eu fiquei pensando numa coincidência das tramas do Valcir Carrasco. Apesar das novelas dele serem muito ruins, na minha opinião, o último capítulo sempre surpreende de alguma forma, principalmente a derradeira cena, a cena final do último capítulo que encerra a produção lá com o fim escrito na tela, ou às vezes não, como foi o caso de A Dona do Pedaço, que não teve lá a palavrinha fim escrita na tela. Mas o que eu quero mostrar ou conversar com vocês hoje? Sobre esses finais impactantes, surpreendentes do Valcir Carrasco nas novelas que foram ruins durante meses a fio enquanto estiveram no ar. Depois da vinheta, eu vou conversar sobre esses finais com vocês e querer saber o que vocês acham dessa minha opinião. Bom, gente, como eu já tinha falado, né, na minha introdução, as novelas do Valcir Carrasco têm uma coisa muito curiosa. O Valcir Carrasco, ele é um autor talentoso. Eu tenho certeza que se ele se esforçar em fazer uma história mais elaborada, com um texto mais caprichado, ele vai conseguir com certeza. Mas não tem sido o que tem acontecido nos últimos 5 anos, né, desde que ele estreou no horário nobre da Globo, com Amor à Vida. Ele faz uma miscelânea nas histórias, tenta abordar um monte de assuntos aos quais ele não se aprofunda, e o resultado a gente vê, né, nos números de audiência. São estrondosos os números de audiência, a audiência agrada a emissora, porém a qualidade do texto e das situações, da trama, da história, enfim, deixa muito a desejar quem curte de fato uma história coerente. Então Amor à Vida, que foi a primeira trama do Valcir Carrasco a estrear lá no dia 20 de maio de 2013, tinha uma super história, bem empolgante, um primeiro capítulo incrível, mas desandou totalmente. Das 3 tramas do Valcir, no horário nobre, Amor à Vida, na minha opinião, é a menos pior, porém não deixou de ser uma trama ruim, sim. Pra mim, o que salvou foi a história em torno do Félix, né? Foi um grande marco na teledramaturgia, um personagem gay que acabou virando protagonista da história. Enfim, bem interessante o personagem, a atuação do Matheus Solano, embora algumas coisas tenham realmente deixado a desejar. Mas o que eu quero dizer é que apesar da trama toda, né, não ter sido tão interessante, o último capítulo de Amor à Vida foi surpreendentemente bom, bonito. E eu tô falando especificamente da última cena. O Valcir, ele tem uma habilidade incrível de fazer últimas cenas emocionantes. E não foi diferente com Amor à Vida, né? Aliás, foi a primeira novela dele em horário nobre, onde ele mostrou ali o poder de emocionar a massa realmente com uma cena belíssima e um texto tocante. Então, depois de toda a história lá, né, entre o Félix e o pai César Cury, que não aceitava o filho por ele ser gay e tal, e a luta do filho pra ser aceito pelo pai, pra ter o amor do pai. Depois de toda essa história, a gente acompanhar todos os absurdos, as loucuras e os crimes, né, e vilanias que o Félix cometeu em nome desse pai, do amor desse pai. No final, depois de ser muito rejeitado, o César, ele acaba sofrendo um AVC e sendo abandonado por todos da família, né?
A filha que ele tanto amava, casa, se muda, acaba não dando tanta atenção pro pai. A esposa também, que foi traída o tempo inteiro, o casamento todo, tá casada com outro homem. E quem que resta para cuidar do pai adoentado? O filho que ele tanto desprezou, né? O Félix, que nessa altura já tá casado com seu grande amor, né? O Nico, o seu carneirinho vivido pelo Thiago Fragoso. E tá muito feliz, cuidando dos restaurantes da família. Mas ele leva o pai para morar com ele, um pai que tá debilitado, que mal caminha, né? Que mal anda sozinho. Então o Félix ele se entrega de corpo e alma aos cuidados com esse pai. E o final que a gente vê é uma cena tocante, de rasgar o coração, de tão emocionante, né? Aquela cena final na beira-mar, onde ele leva o pai para tomar um banho de sol, ao som de uma trilha lindíssima que foi tema do filme Morte em Veneza, do Thomas Mann. Então lembrou bastante, né? Foi uma grande inspiração para o Valsir, o último capítulo de Amor à Vida. Ele se inspirou totalmente em Morte em Veneza. E ali meio que o pai aceita o filho finalmente, né? O amor desse filho. E ele se declara, né? Ele finalmente se dá conta de que o Félix o amou de verdade. Foi o único que ficou do lado dele no pior momento. Ele precisava valorizar o amor desse filho. Então eles encostam as mãos, se dão as mãos. E o César se declara pro filho, dizendo que o ama. E esse momento é lindíssimo, porque o Félix se emociona muito, começa a chorar. E eu já tô emocionada aqui lembrando da cena. Realmente, uma cena que acaba compensando toda a loucura, né? Toda a fantasia mal desenvolvida do Walter Carrasco em Amor à Vida. Então nota 10 para esse final de Amor à Vida aí do Walter Carrasco, que surpreendeu bastante. Sem falar na cena do primeiro beijo gay em horário nobre, que a gente torceu muito e que saiu e que foi maravilhoso. Foi bom demais ver aquilo. Mas aí essa última cena, ela vem logo após a cena do beijo. E foi um gol de placa do Walter Carrasco. Tanto que eu tive uma grande esperança de que, apesar de ser a primeira novela em horário nobre, ele poder ter se atrapalhado um pouco no texto, a segunda novela seria incrível, porque ele já estaria mais preparado, com mais experiência. Então veio O Outro Lado do Paraíso em 2017. O Valsir veio aí com um grande elenco, com a responsabilidade de substituir uma novela que tinha sido cancelada, só que foi uma grandíssima decepção. Eu achei O Outro Lado do Paraíso terrível, achei que ele não conseguiria escrever uma novela pior do que O Outro Lado do Paraíso. Porém, o último capítulo, a última cena de O Outro Lado do Paraíso, foi uma cena lindíssima também, emocionante, protagonizada por nada mais, nada menos do que Fernanda Montenegro, que interpretava a personagem Mercedes, né? Uma senhora mística, que tinha visões do passado, do presente, né? Que pressentia as coisas. E aí foi um gol de placa do Valsir usar essa personagem para fechar, né? Para encerrar esse trabalho, que foi O Outro Lado do Paraíso. E ele escreveu também um final belíssimo, onde a câmera ia se afastando, né? Mostrando os ambientes da casa da Mercedes, um ambiente místico, cheio de santos, de imagens, de velas, aquela iluminação natural por velas. E ao fundo, a Mercedes ia recitando um texto lindíssimo, que eu até queria relembrar aqui com vocês, né? O texto que ela recitava dizia o seguinte: esta é a história de Clara, uma das muitas histórias que acontecem no Jalapão, no Tocantins, o Tocantins. Quando o mundo acabar, só restará o Tocantins. Eu e minha neta estaremos esperando com alimentos, água, roupas, sementes para plantar, livros para estudar, tudo que já estoquei durante a minha vida toda. É minha missão. Surgirá uma nova civilização, sem guerras ou ódio, baseadas no amor e na fraternidade. Entretanto, até lá, no passado, no presente, no futuro, as pessoas, eu, você, nós, continuaremos a eterna luta entre a luz e a escuridão. Mas seja pelo sofrimento ou pela dor, pela alegria ou pelo amor, todos um dia encontrarão a luz maior. Lindo, né, gente? Então foi esse texto aí recitado no final de O Outro Lado do Paraíso, dito pela maravilhosa Fernanda Montenegro, que fechou o capítulo final, encerrou a produção e foi muito bonito.
Eu tinha gostado um tiquinho de Amor à Vida, então fiquei muito feliz com aquele final. Mas de Outro Lado do Paraíso eu não gostei de nada e curti aquele desfecho. Então chegamos finalmente agora, nesse 2019, para falar de A Dona do Pedaço, que terminou na última sexta-feira, 22. E o que eu fiz? Me obriguei sim a assistir o último capítulo de A Dona do Pedaço. Por que me obriguei? Porque pra mim realmente, gente, é um grande sacrifício assistir aquela novela. Eu assisti acho que os 2 primeiros capítulos, que tinham sido bons, né? Aí depois começou a desandar total, parei, vi uma cena ou outra muito esporadicamente, sem querer. E aí resolvi, falei, não, vou assistir o último capítulo porque os finais do Valcir sempre surpreendem, sempre deixam a trama interessante, né? Apesar de toda a história não ter sido boa, o derradeiro final, a derradeira cena, sempre tem uma surpresa. Eu quero ver qual a surpresa que ele preparou pra Dona do Pedaço. Então eu coloquei lá no meu Globoplay e fiquei assistindo, entre aspas, né? Coloquei num jogo lá, fiquei jogando enquanto eu ouvia a novela, fiquei mexendo no meu blog, fiquei fazendo um monte de coisa enquanto eu ouvia a novela. Aí quando eu ouvia alguma fala, assim, de alguma cena que parecia interessante, eu colocava, abria a tela do Globoplay, e aí finalmente, quando chegou ali pertinho do final, eu falei, vamos ver agora. Aí fiquei ali prestando atenção total e tivemos a grande revelação de que a redenção de Josiane era tudo uma grande balela, uma grande mentira. A vilãzinha não se redimiu porcaria nenhuma. E eu já esperava isso, até queria que fosse assim, porque pra mim seria demais. Uma pessoa que assassinou tanta gente por motivos tão torpes e fez tão mal pra própria mãe, entra na igreja, vira evangélica, se arrepende de tudo. Não, gente, esse tipo de arrependimento eu não acredito. E seria uma bela bosta, maior ainda, né, A Dona do Pedaço, se fosse verdade esse final da Josiane. Mas felizmente não foi. O Valcir, no intuito, né, na ânsia de surpreender, de causar, ele fez com que a Josiane matasse o Regis sem nenhum motivo, só pelo prazer de matar, né? Como foi isso que ele quis mostrar o tempo inteiro, que ela era uma psicopata que matava por prazer. E no final, dar o golpe no Félix Cury, ou melhor, no Josiel. Acho que era esse o nome do personagem milionário do Matheus Solano, que entrou ali pra fazer uma participação especial no último capítulo. E aí deu a entender que ela viajou, lépida e fagueira, belamente com esse personagem, né, o Josiel, que ela ia continuar aplicando seus golpes. E aí o close final foi na carinha diabólica de Jô Sobral, virando ali um demônio, né, com filtro de demônio, mostrando que quem é ruim mesmo, não muda, é ruim nesse nível, né, é fácil você se arrepender, eu acredito em qualquer tipo de arrependimento, mas não da forma como foi desenvolvida a história da Josiane. E eu acho que se tem alguma lógica dentro das histórias do Valcir Carrasco, talvez tenha tido alguma lógica esse final. Mas eu achei engraçado porque foi uma das piores novelas do autor, na minha opinião, com certeza. Até porque naquele último capítulo o mal prevaleceu, né, gente? Isso eu não achei muito legal. Talvez seja utopia, mas o mal às vezes vence, a gente tá cercado de gente maldosa e tal. Mas ficção é pra gente sentir um pouquinho de acalento, sabe? De esperança, de que pelo menos na ficção o bem vai prevalecer, a justiça vai ser feita. Mas enfim, esse foi o final de A Dona do Pedaço. Gostei, pra mim, tanto faz como tanto fez. Achei surpreendente, achei que foi feito pra causar, pra surpreender. Cumpriu o que o Valcir queria e eu achei engraçado. Foi isso, não me emocionou como O Outro Lado do Paraíso, não me emocionou como Amor à Vida, até porque não foi um final pra ser emocionante, né? Foi um final mesmo pra deixar as pessoas enlouquecidas. E o Valcir Carrasco conseguiu mais uma vez uma audiência incrível, causar com as histórias dele, só não conseguiu a qualidade de um horário nobre que a gente sabe que a Globo tem condições de pôr no ar e que a gente que gosta de novela boa espera e merece. Pessoal,
O vídeo de hoje acaba aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Contem pra mim nos comentários se vocês gostaram do final de A Dona do Pedaço, se vocês também se emocionaram com os outros finais de Amor à Vida de Outro Lado do Paraíso, qual foi o final que vocês mais gostaram dessas 3 novelas, se vocês odiaram, se ficaram indignados, se vocês estão me odiando porque eu tô falando mal do Walter Carrasco. Podem comentar o que vocês quiserem, mas não deixe de se inscrever nesse canal, de ativar o sininho para as notificações chegarem assim que tiver vídeo novo, me seguir nas redes sociais, e é isso. Um beijo e fui!